Uma menina do 8º ano diz à mãe: Mãe, estou grávida. A mãe desmaia e chora, mas a filha revela: Calma, mãe, era brincadeira. Eu tirei um 2 em física e a mãe responde: Meu Deus do céu, graças a Deus, não ligo para essa nota baixa. Mas por que estou contando essa piada velha para vocês? Na verdade, isso é sobre Trump e Davos. Vocês vão entender se assistirem, vai ter aquele golpe, como dizem, uma patada na testa bem no finalzinho. Juro pela minha mãe, como dizem meus parentes georgianos, na verdade, parentes da minha esposa, sim, quando querem dizer eu prometo algo que ninguém no espaço de língua russa na internet percebeu. O mais interessante para mim, provavelmente, no discurso do Trump em Davos, foi que ele deu um tapa na cara dos socialistas. Que na Europa, bem, tem tantos que nem dá para contar, como dizem, como galinhas não depenadas que comandam a União Europeia. Eles têm essa tal de União Euro. Querem saber por que a sua economia, disse Trump, está à beira do colapso? É tudo muito simples. Escutem aqui. E o mundo começou a ouvir e a discutir. Por que a Europa está atrás dos Estados Unidos há 2 ou 3 décadas? O que me interessa ao observar Trump nos últimos anos é que agora a Europa tem consciência disso. Eles aceitam o argumento dele de que cortar impostos, menos regulamentação e cancelar o novo Acordo Verde beneficiam os Estados Unidos e também a Europa. Instituições globalistas como o FMI confirmam isso, por isso ele encontra a audiência receptiva. Bem, é claro que o discurso estava cheio de alfinetadas direcionadas a este ou aquele país. Ele criticou especialmente a Suíça, anfitriã do fórum, o que foi um movimento interessante. Acredito que o mercado está reagindo à rejeição da ideia de invadirmos a Groenlândia. E eu achei que, na verdade, esse foi um argumento interessante. Porque, de certa forma, temos direito à Groenlândia por termos salvado a Europa e a Dinamarca dos nazistas e depois, basicamente, termos tido soberania sobre a Groenlândia e devolvido. Aliás, eu não sabia que, ao libertar a Dinamarca e aquela parte da Europa dos nazistas, os Euara também tomaram a Groenlândia da Alemanha. Depois, devolveram para a Dinamarca. Interessante, não é? Isso é fácil de provar. Basta ver no mapa onde ficam os lançadores de mísseis russos. A Groenlândia bloqueia o caminho para o EUA e cria uma zona de amortecimento. Acho que foi eficaz, apesar da demora e divagação dele, mas é o que ele faz. Ou seja, historicamente, estrategicamente e, infelizmente por boa vontade, a Europa deveria ter cedido a Groenlândia aos EUA. Então, foi isso que Trump disse. A OTAN ama Trump, não pode viver sem Trump. E aqui estão Trump e o secretário-geral da OTAN. Aumentamos o PIB de 2% para 5% juntos. Tudo deu certo e valorizamos isso. Mark, vamos falar sobre várias coisas, incluindo a Groenlândia, que pode surgir na conversa. E então, de modo geral, eu acho que a viagem até agora está simplesmente incrível. Tem sido inacreditável. Como você sabe, vamos ficar aqui e amanhã teremos compromissos completamente diferentes. Veja, foi uma visita incrível, quer dizer, bem, deu certo, disse Trump. Então, antes disso, eu e o secretário-geral, nós conseguimos muitas coisas juntos. Juntos, não foi só eu conseguindo algo da OTAN, sabe? Mas nós dois juntos. E aqui está o que a OTAN pensa sobre Trump. Basicamente, fazer europeus e Canadá se mobilizarem, o que resultou no grande sucesso em Haia. Com 5%, o que é extremamente importante para se proteger e também igualar ao que os EUA pagam. Esse problema já existia na época de Eisenhower. Eu sempre digo aos europeus, vocês estão totalmente comprometidos com a OTAN, mas há um fator irritante, que é o fato de que os europeus não pagavam tanto quanto os EUA pagavam. Resolvemos isso, o que é importante, pois precisamos de dinheiro para a proteção. Ouvi algo de vocês ontem e hoje. Você não tinha certeza de que os europeus ajudariam os EUAs em caso de ataque? Ou seja, o Trump expressou dúvidas de que a Europa correria para ajudar os EUA se fosse necessário. Foi o Trump que reagiu aos gritos do Macron daquele mesmo Steinmeier, a histeria deles. Então, o chanceler alemão logo mudou de ideia.
Aliás, esses dois liberais se empolgaram tanto que acabaram se dando mal. E agora, né, o que Trump disse depois daquela conversa com a liderança da OTAN, não só com o secretário-geral, mas também com vários militares. A decisão sobre a Groenlândia foi tomada. Temos notícias urgentes. O presidente Trump declarou que ele tem, abre aspas, os termos do acordo sobre a Groenlândia. Ele escreveu no Truth Social, abre aspas. Após reunião produtiva com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, estabelecemos a base para um futuro acordo sobre a Groenlândia e toda a região do Ártico. Se aplicada, essa decisão será ótima para os Estados Unidos da América e todos os países da OTAN. Seguindo esse entendimento, não aplicarei as tarifas previstas para 1º de fevereiro. Ou seja, a Europa e a OTAN ofereceram algo ao Trump, que ainda não sabemos exatamente o que é, sim. Mais ou menos mais perto do final eu vou dar uma avaliação aproximada. Trump concordou com isso. Bem, os detalhes ainda estão sendo definidos, não sabemos se ele aceitou o que queria ou só o que conseguiu. Mas parece muito que ele conseguiu exatamente o que queria, e como ele fez isso é outra história. Então, mas o que conseguimos agora é claramente mais do que temos atualmente. E o mais interessante é que não vamos aumentar as tarifas para os europeus, coisa que nunca pretendemos fazer, só dissemos que faríamos, mas não íamos fazer. E por sua vez a Europa não vai cancelar o acordo comercial conosco, que é vantajoso para nós e realmente não gostaríamos que ele fosse cancelado. Com base nesse entendimento, não vou impor as tarifas que deveriam entrar em vigor em 1º de fevereiro. Isso é importante porque líderes europeus em Davos se irritaram ao apoiar a Dinamarca e afirmar: os Euara não têm direito sobre a Groenlândia, território dinamarquês, desde 1080, defendendo essa posição. Neste fim de semana, o presidente afirmou: se pensam assim, vou impor tarifas de 10% a alguns países europeus em fevereiro e mais 25% no verão. Isso irritou os líderes europeus que passaram o ano negociando, a pedido do presidente, um novo acordo para reduzir tarifas. Por isso, eles sentirão alívio por essas tarifas não serem implementadas. Mas eles também provavelmente vão argumentar que essa diplomacia baseada em ameaças não é a melhor maneira de continuar e fortalecer as relações entre os Estados Unidos e a Europa. De certa forma, ela está certa, mas Trump já provou tantas vezes que entende a natureza humana, a psicologia humana, melhor do que os especialistas, praticamente todos os especialistas. Sempre devemos supor, quando Trump age, que ele segue seu próprio roteiro e consegue, aliás, para nós, as melhores condições e consequências. Ele faz isso pela América, não por si mesmo. A Ucrânia não foi o tema central de Davos, mas mesmo assim esteve muito presente lá. E claro que falaram sobre ela e Trump disse alguma coisa. Ou seja, como diziam os jornalistas, foi um choque ou um baque para o mundo o que aconteceu na Ucrânia. Eu já esperava isso, pois resolvi mais de 8 guerras, algumas em poucas horas. Achei que essa seria uma das mais fáceis, já que sou bom nisso. Sabe, isso deveria ser feito pela ONU. Eu não deveria estar fazendo isso, mas não importa, isso precisa ser feito. Salvamos muitas vidas, salvamos milhões. Ucrânia, Rússia, existe um ódio enorme entre o presidente Zelensky e o presidente Putin. Isso não é bom, isso não é bom, isso precisa ser resolvido. Nós sabemos pela experiência que lá existe um ódio fora do normal. Acho que Rússia e Ucrânia querem um acordo e nós também vamos tentar. Estamos conseguindo, acredito que sim, Steve. Estamos bem próximos. Frequentemente temos um acordo com a Rússia, que está pronta, mas Zelensky não aceita. Isso ficou claro quando ele esteve no Salão Oval. Não gostei. Depois, Zelensky pode querer um acordo, mas Putin não. Fazer acordo é um equilíbrio complicado e muito sério. É simplesmente isso, sabe? Em uma palavra, é um verdadeiro banho de sangue. Horrível. O que está acontecendo agora é uma guerra de drones. Os drones estão matando, sabe? Milhares de pessoas. Toda semana, milhares. Nós precisamos parar isso. Acredito que eles estão nesse estágio agora e vou me encontrar com o presidente Zelensky mais tarde. Acredito que eles já podem se reunir e fechar um acordo. Se não fizerem, serão tolos.
Foi isso que chocou o mundo. E se eles não chegarem a um acordo, eles são idiotas, ainda mais quando Trump e Putin nem gostam deles. Negociar e obter algo das pessoas, até dizer coisas desagradáveis. E ele chamou de idiotas pela primeira vez e depois afirmou que não é idiota. Tudo bem? Então ouça. É simples. Lá tem uns idiotas, burros, cabeças ocas, débeis mentais, imbecis, claro. De que Putin realmente teme, caso a guerra termine sem uma vitória clara? Bem, naturalmente isso é um grande obstáculo para o fim da guerra. Por outro lado, então, como garantir para Zelensky, bem como para seu círculo mais próximo? Ou seja, nenhum deles será preso por roubo, corrupção ou grandes fraudes. Bem, que não serão presos, não serão fuzilados, não serão esquartejados, não serão despedaçados em pequenos pedaços. Assim que então os grandes líderes dos dois, digamos, Estados-irmãos encontrarem uma solução para esses problemas de Putin e Zelensky. Bem, Putin, seu grupo, Zelensky e o dele, falamos do nível coletivo de ambos, não só das pessoas específicas. Na Europa Oriental haverá paz quando resolverem esses dois problemas. Bem, sobre a Groenlândia, claro, também falaram bastante. Um enorme pedaço de gelo. Apenas os Estados Unidos podem proteger essa enorme massa de terra, esse gigantesco pedaço de gelo, desenvolvê-lo, melhorá-lo e fazer com que isso seja bom para a Europa, seguro para a Europa e bom para nós. Dou outro exemplo de Trump tentando explicar por que precisamos da Groenlândia e por que a Dinamarca, de certo modo, não faz parte dessa discussão. Em 2019, a Dinamarca declarou que gastaria mais de 200 milhões de dólares para fortalecer a defesa da Groenlândia. Mas, como vocês sabem, eles gastaram menos de 1% desse valor, 1%. Não há sinal da Dinamarca lá, e digo isso com respeito ao povo e aos líderes dinamarqueses, que admiro. Somente os Estados Unidos, sozinhos, são capazes de proteger essa imensa massa de terra, esse enorme pedaço de gelo. Desenvolvê-la, aprimorá-la e torná-la segura e vantajosa para a Europa e para nós. Por isso, busco negociações imediatas para discutir de novo a compra da Groenlândia pelos EUA, como fizemos com outros territórios na nossa história. Depois disso que contei agora me surpreendeu. Nós devolvemos a Groenlândia para a Dinamarca. Fomos tolos por fazer isso, mas devolvemos mesmo assim. Agora, como são ingratos. Então, agora nosso país e o mundo enfrentam riscos muito maiores do que nunca, por causa dos mísseis, armas nucleares e outras tão avançadas que nem posso mencionar. 2 semanas atrás viram uma arma desconhecida e não fizeram nada, nem dispararam um tiro contra nós. Eles perguntaram o que houve, tudo estava confuso. Disseram, sim, estão na mira, aperte o gatilho e nada ocorreu. Nenhum míssil antiaéreo decolou, um deles subiu cerca de 10 metros e caiu bem ao lado de quem o lançou. Eles disseram, o que diabos está acontecendo aqui? Esses mesmos sistemas de defesa foram feitos pela Rússia e pela China. Vão precisar recomeçar tudo do zero em casa. Bem, Dima Torzok. Legendas de Matorzok. Ela primeiro precisa decolar para voar até Mar-a-Lago, caso contrário, de jeito nenhum, não vai a lugar nenhum. A Groenlândia é um vasto território quase desabitado e subdesenvolvido, indefeso em posição estratégica importante entre Ciranello, Rússia e China. É exatamente lá que ela está localizada, bem no centro. O que ocorreu em Davos? Por que o discurso de Trump foi considerado histórico? Larry Kudlow explica. Já contei quem é Larry. Ele é um economista sério, trabalhou com Trump, teve vários programas e atua como conselheiro. Vamos ouvir. Uma improvisação rápida. Só que Trump em Davos poderia ter salvado a Europa de si mesma. Esse é o tema da improvisação. Então, sim, segundo relatos, o presidente Trump fez um dos seus melhores discursos em Davos. Hoje, América em primeiro lugar, uma visão de segurança econômica, onde a segurança econômica em casa é a chave para a segurança nacional no exterior. Adoro esse tema.
É quase um eco direto de Ronald Reagan. Há mais de 45 anos, os EUA superavam amplamente a União Soviética em produção, tornando impossível ao comunismo competir com nossa prosperidade e poder militar. A maioria das pessoas em Davos nunca vai admitir isso, mas a visão de Trump vai salvar o Ocidente se eles simplesmente pararem de falar e deixarem ele fazer isso, é claro. Ele disse que não usaria a força para lidar com suas preocupações em relação à Groenlândia, à Cúpula Dourada e à salvação do Ocidente. Aqui está uma citação. Não preciso usar a força, não quero usar a força, não vou usar a força. Ele disse isso mais ou menos no meio do seu discurso. A ideia de que Donald Trump abriria fogo contra seus aliados só poderia ter sido inventada por alguns malucos completamente fora da casinha da mídia de extrema esquerda que passaram semanas tentando criar um problema. De uma questão realmente muito séria, ou seja, a proteção do CFSEA, do hemisfério ocidental, e da aliança da OTAN contra as investidas da Rússia e da China. Vou repetir, mas vou dizer. A Ucrânia não estava se preparando para a defesa e estava dormindo. Na verdade, essa já foi a segunda invasão da Rússia em 2022. A Europa estava e ainda está dormindo. Quando acorda, faz escândalo de ressaca e grita besteiras como "não vamos entregar isso, ali estão nossos direitos invasores, liberdade". E cerveja, tudo se mistura e volta de novo para a cama. Sinceramente, acho que só tem dinheiro para vodka barata. Estão satisfeitos consigo mesmos e ainda vão para a cama. Lembro que me contaram na Itália que nós, nos EUA, não sabemos aproveitar a vida, mas eles, os italianos, trabalham meio período, 4 dias por semana e vivem melhor do que a gente. É simplesmente impressionante. Bom, tudo bem, eu ouvi e vi os cubículos deles, os cubículos chamados de apartamentos, pisos rangendo, portas, tudo meio podre, nem sei, bicicletas enferrujadas dos pobres deles na esquina, lojas caríssimas, e fiquei com muita vontade de voltar para a minha, digamos, funcional América, né? Aquela América entediante, trabalhadora, que não sabe se divertir. Parece que a mentalidade americana me agrada mais. Eu também não sei descansar desse jeito, não sei relaxar no meio de percevejos. Se você olhar para qualquer mapa, verá que a Groenlândia, na verdade, faz parte do hemisfério ocidental, com um possível voo de míssil de Moscou para Washington, D.C., passando sobre a Groenlândia. Voltando à declaração original, Truth Social já está lá há dias. Eu citei as palavras do Sr. Trump de que os Estados Unidos da América estão imediatamente prontos para negociações com a Dinamarca ou com qualquer indústria desses países. Mas ninguém queria me ouvir, ler ou citar o que ele escreveu. Hoje, na minha opinião, a edição matinal do Wall Street Journal trouxe manchetes malucas na primeira página. Os EUA perderam o rumo ou o Axios fala sobre o fim da ordem mundial liderada pelos EUA? As alianças e parcerias podem mudar, mas isso foi ultrajante várias vezes, especialmente no discurso de hoje em Davos. Trump confirmou novamente disposição para negociar. E, de fato, logo depois disso, após o encontro com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, o Sr. Trump anunciou: formamos a base para um futuro acordo sobre a Groenlândia e, basicamente, toda a região do Ártico. Isso é a arte do acordo e será um ótimo acordo para todos os países da OTAN, escreveu o Sr. Trump. Ele não imporá as tarifas previstas para 1º de fevereiro. J.D. Vance e Marco Rubio vão tratar disso com Steve Witkoff. Isso é a arte do acordo. Mercados de ações dispararam. Liderança de Trump salva a situação novamente. Ele também quer acrescentar. Ele fala novamente sobre a importância do crescimento econômico e por que isso não causa inflação. Isso é importante. Ele esclareceu seu próximo anúncio sobre o futuro presidente do Fed. Então, eu simplesmente continuo sendo virtuoso. Vou ter que repetir isso mais uma vez. Não importa a opinião dos europeus, apenas Donald Trump e sua política América em primeiro lugar podem salvá-los de si mesmos. A China e o Canadá são inevitáveis. Os socialistas canadenses ficaram assustados com a retórica e as ações de Donald Trump, sua recusa em protegê-los de graça e sua tentativa de pegar a Groenlândia.
Então, se isso acontecer, o Canadá terá todas as suas fronteiras apenas com os Estados Unidos, todas elas. Por isso, os social-fascistas do Canadá decidiram pedir ajuda à comuna fascista da China. A ideia é, além de vocês, América, temos outras opções. Por exemplo, a China vai comprar nosso petróleo e nós vamos receber carros elétricos chineses. Ou seja, o que os colonizadores faziam nas colônias 200 anos atrás, levavam miçangas, panelas de cristal e em troca recebiam ouro, minerais, marfim, madeiras nobres. Agora a China vai trabalhar com o Canadá pelo mesmo princípio. Vocês nos dão petróleo e madeira, e nós damos miçangas e panelas elétricas. Nesse caso, eu acho que Carney, o primeiro-ministro do Canadá, foi longe demais. Eles não entenderam alguma coisa de novo. Vamos tomar duas províncias deles, Alberta e Saskatchewan, onde ficam as principais reservas de petróleo. Nós vamos cercá-los com nossas fronteiras, vamos parar completamente de comprar os produtos deles, e as províncias que restarem lá simplesmente vão sufocar. Conclusões de Dallas. Em colapso total, apenas 2 horas após o discurso de Trump em Davos, o acordo foi fechado, chamado de discurso do ano, e superou expectativas. Temos alguns pontos principais, mas vamos começar com as notícias de última hora. O anúncio do acordo será em breve. E vamos ver, ela ainda está em andamento, já avançou bastante. Ela nos dá tudo. O presidente diz que o acordo a ser anunciado em breve nos dá tudo o que precisávamos. Isso significa que os Estados Unidos vão adquirir a Groenlândia? Não queremos adquiri-la, mas o acordo dá aos Emílio-As soberania sobre áreas da Groenlândia para bases militares. Parece que a Dinamarca já aprovou esse acordo. O presidente cancelou as ameaças tarifárias após o acordo, causando forte alta no mercado. New York Times relata o acordo alcançado na reunião da OTAN entre o presidente Trump, o secretário-geral Rutte e líderes militares dos países membros. Relatou sobre o compromisso pelo qual a Dinamarca concederia aos Epoares-E soberania sobre pequenas áreas de terra na Groenlândia, onde os Epoares-E poderiam construir bases militares. Soberania, na essência, significa que esse território passa a ser americano. O The Times observa que o acordo é comparável às bases do Reino Unido no Chipre, que são consideradas território britânico. Após uma semana de hipérboles com democratas e imprensa em pânico prevendo o fim da hegemonia dos EAWA, da OTAN e até a Terceira Guerra Mundial, eles parecem tolos agora, principalmente após vermos esse roteiro repetido várias vezes. Trump, o negociador, é assim que ele faz negócios. Os EUA conseguiram pedaços do território da Groenlândia que precisamos estrategicamente. Nos bastidores, é claro, estavam acontecendo negociações sobre direitos de terras raras, petróleo, minerais e sobre a organização de fábricas e instalações de processamento, além do hub de IA, os hubs de Zé. Em russo seria provavelmente no território da Groenlândia, não sei se na nossa parte ou na dinamarquesa, mas haverá uma parte americana pequena e uma dinamarquesa grande. Que Deus lhes dê saúde. A Groenlândia tem a opção de sair da Dinamarca. Ela pode olhar para os lados e dizer, cansei, vamos sair da Dinamarca. Ou ser independente ou se unir aos EUA, como o Albert quer. E então Saskatchewan, espero ter dito certo, por fim, como sonham venezuelanos, mexicanos, iranianos e tantos outros. Então, mais uma saga terminou, mais uma vitória do Trump, mais uma vitória do Trump, mais uma lição de diplomacia para o mundo, mais um motivo para nos orgulharmos do nosso presidente. Até a próxima, amigos, ou seja, em outras palavras, até as próximas vitórias.